Elon Musk insere operações do X no Brasil e demite funcionários. Não vou falar sobre um assunto relacionado com esse, que é o vazamento dos documentos do X, né, ou do Twitter, porque é de antes até, eu acho, dele se chamar X, que incriminariam Alexandre de Moraes ou alguma coisa assim. Por N motivos eu não vou falar. Um dos motivos é porque, assim, além de ser um vazamento totalmente curado pela própria pessoa que se beneficiaria disso, que é o Elon Musk, não foi roubado por um hacker, não foi vazado por um whistleblower lá dentro, né? Não, foi basicamente alguém de dentro do Twitter, basicamente mandado pelo Elon Musk, vazou alguns documentos e tal, pra dizer assim, isso aqui incrimina o Alexandre de Moraes, fora que aparentemente não incrimina nada. Eu vi as pessoas comentando sobre isso, assim, é um negócio assim, eu não gosto do Alexandre de Moraes, tá, pessoal? Tipo, ele se passa nas decisões, tem altos problemas, tem um vídeo bom que eu sempre recomendo do História Pública, né, do Ian Neves, falando sobre isso, inclusive no contexto da questão do X, não é esse o ponto. Mas o que eu quero chegar para vocês depois da gente falar sobre essa situação do X aqui, é que claramente o que o Elon Musk está tentando fazer é provar que o Brasil virou uma ditadura anti-liberdade de expressão, uma ditadura do Lula / Xandão, e que influenciar politicamente os Estados Unidos a agir nisso. Tá? É basicamente essa a minha tese, já vou dar o spoiler aqui, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, olha só, a decisão foi comunicada em uma reunião de emergência realizada neste sábado e afetou cerca de 40 colaboradores, cujo acesso aos sistemas da empresa foi imediatamente suspenso. Fontes presentes no encontro sugerem que o encerramento pode estar relacionado a recentes desentendimentos com decisões judiciais no país, como ordens de remoção de perfis e postagens, além da exigência de entrega de dados de usuários. Apesar disso, a rede social continuará acessível aos brasileiros. E daí, assim, quando a gente ouviu essa notícia, muitas pessoas acharam, que nem eu também, finalmente não teremos mais acesso ao Twitter no Brasil. E eu não escondo isso que eu tô falando pra vocês, e não é piada. Eu acho que seria muito bom se o Twitter só não funcionasse mais no Brasil, que seja sendo bloqueado, que seja o Elon Musk fechando e não deixando mais funcionar. Eu acho que seria muito bom, porque eu acho que no agregado o que o Twitter tem contribuído para o Brasil é negativo, só sai coisa ruim dali. As piores pessoas do mundo conseguem usar aquilo ali para danificar a vida das pessoas do Brasil. É uma rede bastante irrelevante em questão de números e divulgação de conteúdo legal ali, mas é uma rede que ainda influencia muito questões de política, tem políticos lá, toda vez que alguém fala, tal político falou uma coisa na internet, provavelmente foi num perfil do X. É uma rede que muitos influenciadores ainda usam para discutir política e temas assim, tem um engajamento diferente lá, e eu acho que a gente dando um empurrãozinho para essa rede morrer no Brasil, basicamente proibindo ela, as pessoas vão achar um outro lugar para fazer isso e a gente vai ter uma rede exatamente igual, com todos os problemas, controlada por provavelmente algum outro bilionário, controlada por alguma outra Big Tech, com censuras bizarras que tem a ver com a maneira como as Big Techs funcionam também. Tudo isso vai ser problemático, mas eu quero que o X morra, é isso que eu quero. Porque o Elon Musk está tentando instrumentalizar isso para fazer valer as vontades dele. Aí, esse é o resumo também do que eu falo sobre isso. Aí eu trouxe uma reportagem do canal Tech aqui, que a gente vai ler rapidinho, que vai explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo, e eu acho que é legal pra gente debater. Então, por que o X/Twitter? Eu gostei que eles realmente estão assim, né? Não é X, é Twitter. Vai sair do Brasil. Entenda o caso e veja o que muda. Isso que é interessante. O que vai mudar, né? Porque basicamente ele não foi banido do Brasil, ele não vai fechar as portas no Brasil. Vamos ver o que muda. Após a escalada no conflito entre o X, ex-Twitter, e o Superior Tribunal Federal, STF, Elon Musk anunciou o fechamento do escritório da sua rede social no Brasil. Apesar de permanecer disponível aos brasileiros, a decisão não isenta a empresa de eventuais sanções em caso de descumprimento de ordens judiciais, sendo, segundo advogados entrevistados pelo canal Tech. A seguir, entendo o caso e vejo o que muda na plataforma. Por que o X saiu do Brasil? O imbróglio é uma repercussão do inquérito das fake news relatado pelo ministro STF Alexandre de Moraes, que resultou no bloqueio de contas e perfis do X que disseminavam desinformação e ataques a autoridades brasileiras. As decisões, por sua vez, foram alvo de críticas de Elon Musk ao alegar que elas violam os princípios da liberdade de expressão. Ele com Linda Yacarino e seu colarzinho de liberdade de expressão, né? Que você sabe o que é liberdade de expressão. É o meu mouse tweetando na rede social na sua mão.
É isso aí. Diante desse cenário, em abril, o empresário desafiou o Superior Tribunal Federal ao alegar que poderia reativar contas suspensas pela justiça brasileira e que considerava a saída do país. E daí ele já está dizendo basicamente assim, não quero respeitar a lei do país. E daí a resposta é bem simples, beleza, então não opere no país porque você está no nosso país e você tem que seguir as leis do nosso país. E daí, por isso que as pessoas acharam, legal, ele tá peitando, vai sair do país, né? Estamos levantando todas as restrições, escreveu o bilionário na época. Esse juiz do STF, Alexandre de Moraes, aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Não lembro quando é que foi, se ele fez isso. Vocês me digam aí que dia que realmente o X teve o acesso cortado. Uma coisa que eu sei é que, por exemplo, o Monark, ele tá bloqueado no Brasil. Então, eu não sei se ele especificamente, ou o Alan dos Santos, essas pessoas que estão bloqueadas no Brasil, elas ainda têm conta no Twitter. Eu não tinha entendido isso numa época. E daí teve uns casos que tinha lives que dentro do Twitter, eu esqueci o nome lá da live que tem dentro do Twitter, que ia participar o Alan dos Santos, ia participar o Monark. E essas lives, elas tiveram que ser bloqueadas no Brasil por causa disso. Eu acho que isso que ele fala de bloquear. Só que daí quem faz esse bloqueio, inclusive, é o próprio Twitter para seguir a lei do Brasil, tá? Porque o Brasil não conseguiria fazer aquele bloqueio que o pessoal fala do DNS, por exemplo, sem bloquear o site inteiro, tá? Então, se não me engano, se eu estou lembrando certo, a situação que houve um bloqueio foi o bloqueio desses perfis, tá? Mas, enfim, o Elon Musk não entende tanto da parte técnica, então ele pode só ter dito algo errado aqui. Continua o Elon Musk, tá? Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Que pena. Mas os princípios são mais importantes que o lucro. Sim, ele realmente virou a pessoa mais rica do mundo seguindo os princípios dele e não se preocupando com o lucro. O caso foi revivido neste sábado 17, quando o perfil oficial de governança do X informou a saída do país. Segundo a companhia, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes ameaçou a atual representante legal da empresa no Brasil, Raquel de Oliveira Villanova Conceição, com prisão, tá escrito entre aspas por algum motivo, caso a ordem de censura, entre aspas, não fossem cumpridas. Entendo a insistência em chamar de Twitter, mas, do meu ponto de vista, o Twitter que a gente conhecia já morreu faz tempo. Pra mim é X mesmo, adoro seu conteúdo, venceremos. Valeu, Johnny Cardoso, pelos 10 euros. Acho que tu tem razão, quem ama deixa ir embora, né? Mas assim, sabe o que eu acho? Isso aqui, o Twitter que a gente ama já está morto, chama isso de X, me lembra aquele movimento Volta Temer, tá ligado? Tipo, o Bolsonaro venceu, assim, e daí o pessoal, caralho, eu acho que é a Volta Temer agora, porque... Tava melhor antes, porque assim, o Twitter ele já era um inferno na Terra, mas era um inferninho na Terra. E daí depois ele ficou bem pior, assim. Retomando, ele disse que a representante do X no Brasil foi ameaçada com prisão caso as ordens de censura, entre aspas, não fossem cumpridas. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, eu não sei porquê, né? Porque isso é uma coisa que a plataforma deveria implementar para seguir a lei do país. Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Eu não sei, acho que isso ele tirou do cu. Porque assim, só pra tentar explicar pra vocês, pessoal. Pode ser injusta a lei, tá? Não tô nem dizendo assim, não quero debater com vocês agora se tá certo o que tá sendo definido, as medidas que eles têm que cumprir. Beleza, tá? Porém, eles têm que seguir a lei do país. Entendeu? O Twitter não pode decidir não seguir a lei do país. Imagina se ele fizesse isso nos Estados Unidos. Se ele dissesse assim, você tem que fazer isso para cumprir a lei dos Estados Unidos. Ele dissesse, pelos meus princípios não vou cumprir. Ele só faz isso no Brasil porque para eles a gente é uma república das bananas, né? É basicamente isso. Onde não existe lei, onde ele pode mandar e desmandar. É isso que é o cerne do problema aqui. E daí o Elon Musk, para tentar se aproveitar politicamente disso, fica fazendo acusações de tipo, o Xandão não segue a lei, o Xandão não está respeitando o devido processo legal. Ô, meu... Tu não é nem brasileiro pra ficar falando esse tipo de coisa. E daí vem, né, cabelo de boneca do MBL, fazer um velório de países autoritários que fecham a sede do Twitter, nós estamos num país autoritário, não sei o que. Vai se fuder, tá ligado? Exato, o Rodrigo de Mello falou exatamente isso. Na aplicativo chinês quebrando a lei dos Estados Unidos, os caras só bloqueiam na hora, tá ligado? E daí, assim, tem a mídia de esquerda, de direita...
Os republicanos, democratas dizem, não, tá certo, esse aplicativo chinês roubou dados dos americanos e desrespeitou a nossa lei, ele tem que ser bloqueado. E todo mundo diz, beleza, tem que fazer isso e tal. Aí o Elon Musk vem aqui e quer meter essa, tá ligado? Eu acho que eu consegui pelo menos fazer meu ponto aqui, vamos continuar. Moraes também foi chamado de Alexandre de Voldemort, em alusão ao antagonista Lord Voldemort da franquia Harry Potter pelo empresário durante o fim de semana. Cringe, gente, cringe. E, né, agora o Elon Musk e J.K. Rowling são besties, né? Um braço é o Elon Musk, o outro braço é J.K. Rowling, transfobia. Bilionários transfóbicos. Procurado pelo canal Tech, STF não se manifestou sobre o caso até o momento da publicação. Qual o impacto da decisão? Com o encerramento da Operação Brasileira, o X deixa de ter um representante legal no Brasil, que pode trazer desafios para a gestão e moderação de conteúdos no país. Como se já não tivesse desafios para a moderação de conteúdo nessa rede do inferno aí. Ainda assim, a empresa não fica isenta de cumprir determinações judiciais, como é observado pela advogada especializada em direito digital e LGPD, Larissa Pigão. A legislação brasileira, em especial o Marco Civil da Internet, determina que, independentemente de onde está localizada a equipe de gerenciamento da plataforma, por oferecer serviço aos brasileiros, a empresa é responsável por cumprir as legislações brasileiras, inclusive as decisões judiciais, explica. O fato de alegar a falta de gerência no Brasil não exime a empresa de cumprir as obrigações legais estabelecidas pela legislação brasileira. Então, isso que eu acho que é interessante para os usuários. Ainda dá para acessar, eles ainda têm que seguir a lei do Brasil. Então, o que ele fez, na realidade? Ele só dificultou que a empresa tome ações que ela precisa tomar no Brasil, que ela siga a lei, que ela modere o conteúdo no Brasil. Imagina, tá chegando as eleições agora. E daí o que vai acontecer? Assim, eu não sei prever o que vai acontecer. Mas, por exemplo, se começar a dar problema com a legislação eleitoral, que inclusive a gente vai falar sobre isso hoje, no Twitter, o que vai acontecer se eles não seguirem? Eu acho que pode chegar ao ponto de que o Twitter tem que ser bloqueado no Brasil, porque eles não vão seguir. Não sei, assim, bizarro, né? Mas então, a advogada também ressalta que, em caso de desobediência a ordens judiciais, o STF também pode adotar medidas mais severas, incluindo a restrição ou bloqueio do acesso à plataforma em território nacional. Ah, mas eu vou usar uma VPN. Cara, por favor, faça isso, e daí vai ter só, no Brasil vai ter só os nerdola, haha, estou atrás de 7 proxies e a minha liberdade de expressão está garantida aqui no Twitter. É isso que eu quero. Eu quero que só essas pessoas possam acessar o Twitter e as pessoas normais todas vão para alguma rede social normal que não é controlada por um bilionário que tá tentando, né, colonizar o nosso país, assim. É só pelos outros bilionários que também são ruins, mas o Elon Musk aqui é pessoal, tá ligado? O X vai deixar de funcionar no Brasil? Não. No comunicado divulgado nesse fim de semana, a equipe do ex-Twitter informou que o serviço continua disponível para a população do Brasil. Contudo, mesmo sem a representação no Brasil, a rede social de Elon Musk pode sofrer novas sanções, incluindo a suspensão de serviços no país, caso a empresa não siga a legislação brasileira. O fato de não ter representante legal no país não afasta a obrigação de seguir as leis brasileiras, e o Marco Civil da Internet inclusive prevê expressamente a possibilidade de bloqueio, desde que com justa causa e motivação, pontua o sócio responsável pela área de direito digital do escritório Almeida Advogados, Márcio Chaves. Sócio da área civil de resolução de conflitos da Simone Pires Advogados, Luiz Frige, segue pelo mesmo caminho. Se a plataforma continuar, por exemplo, a manter perfis dos quais tenha sido intimada a derrubar, descumprindo a decisão do STF, o tribunal poderá determinar a suspensão do serviço no Brasil, como já aconteceu com o Telegram. Relembra, essa suspensão pode ser temporária ou até mesmo definitiva. E o que houve com os funcionários? Isso é uma coisa que eu queria entender também. Então, até agora, a única coisa que ele fez foi demitir 40 pessoas. Baita Elon Musk. Realmente criou muitos empregos. Ao todo, o escritório do Brasil contava com uma estrutura de cerca de 40 funcionários que foram surpreendidos pela decisão na manhã do sábado 17. Com o desligamento do escritório, a equipe brasileira foi demitida imediatamente. Contudo, ainda carecem detalhes oficiais sobre o processo de desligamento, especialmente em relação ao pagamento de benefícios. Aí que eu acho que tem que chegar os whistleblower, aí tem que rolar os vazamentos dos documentos do Twitter. Aí tem o potencial. Ô brasileirinhos do Twitter, não me decepcionem, tá? Brasileirinhos que trabalhavam no ex-Twitter, né, que morreu no X. Então, basicamente foi isso. O Elon Musk demitiu 40 pessoas e daí, em resumo, ele está em busca de novos factoides para denunciar uma ditadura lulo-xandista que estaria perseguindo opositores políticos no Brasil. É basicamente isso que eles querem fazer. Do PJ, na realidade, tu tem razão, Alencar. Na realidade, eu queria que isso fosse um momento pra gente entender, tá? Eu direto tô zoando aqui quando eu falo de notícias da Coreia do Norte. Tipo, o pessoal trata os norte-coreanos como se eles fossem aliens. Tudo lá é bizarro. Tudo lá é uma ditadura absurda
que não deixa as pessoas agirem normalmente, as pessoas meio que animalizam eles, tem um anticomunismo, um orientalismo, tá ligado? Os chineses têm muito disso, o canal do Felipe Durante fala muito sobre essa questão de como o pessoal desumaniza os chineses, fala que tudo é estranho lá, tudo é bizarro, a política é autoritária e tal. Tem isso, tá? O que o Elon Musk está querendo fazer, junto com a ajuda de vários liberais aqui no Brasil, que inclusive estão indo lá para os Estados Unidos, dar depoimento no Senado dos Estados Unidos e dizer que o Brasil é autoritário, é uma ditadura, o que eles estão tentando fazer é botar o Brasil no nível desses outros países, basicamente para dizer assim, este não é um país civilizado, este é um país que não respeita a lei, que não respeita a democracia, e logo, qualquer tipo de medida um pouquinho mais pesada que a gente tome contra eles, qualquer tipo de bloqueio, qualquer tipo de sanção, é justificado. E é por isso que é muito bizarro que tenha políticos aqui do Brasil, né, principalmente dessa nossa direita, extrema-direita, que estão... Isso, Elon Musk, nosso herói, vamos lá falar pro Elon Musk, vamos denunciar a ditadura do Xandão. Enfim, tem gente de MBL com cartazinho, o Twitter morreu, a nossa liberdade de expressão. Isso é bizarro, essas pessoas querem que o Brasil vire esse páreo internacional, querem ajudar a montar essa imagem disso. Então daí vocês podem imaginar quando tem o pessoal, essa pessoa fugiu de Cuba e ela fala como Cuba é uma ditadura, essa pessoa fugiu da Coreia do Norte, fala como é uma ditadura, essa pessoa fugiu da China, fala como é uma ditadura. Isso aí é a mesma vibe que tem esses caras aí, esses vira-lata indo pra lá e dizendo, o Brasil é uma ditadura lula-xandista. E claro, daí eu vou dizer assim, eu sou comunista, pessoal, a gente sabe que o Estado ele é burguês, eu não morro de amores pelo Lula, acho que o Lula tá fazendo um monte de coisa errada, não concordo com várias das coisas, o STF é um dispositivo antidemocrático do sentido da palavra democracia, que seria o controle do povo, tem todos esses problemas, tá? Mas o que esse pessoal aí tá fazendo é ridículo. Eles basicamente estão fazendo um movimento para criminalizar o Brasil aos olhos dos Estados Unidos. E talvez, né, isso aí seria um dos motivos pra gente ter mais medo de uma presidência do Trump do que da Kamala Harris, por exemplo. Porque o Trump é amiguinho do Elon Musk, deu entrevista pro Elon Musk lá nas redes sociais, do coisa. Inclusive é bem... Que canal que eu vi isso? No Legal Eagle, que eu comentei pra vocês, no advogado lá, ele literalmente mostra trechos da entrevista do Elon Musk com o Trump, e daí o Trump diz assim, o que eu gosto de ti, Elon Musk, é que os caras fazem greve lá na Tesla, e eu fiquei sabendo que você chega lá e diz, quem tá de greve? Vocês estão demitidos, vocês estão fora daqui, não sei o quê. Daí quando o Trump disse isso, o Elon Musk imediatamente foi processado por um sindicato de pessoal da Tesla, e o Donald Trump também fizeram uma campanha dizendo, porque isso é, literalmente contra a lei, tá ligado? É contra a lei a pessoa, estou fazendo greve aqui pra reivindicar, e daí, tu tá demitido. E o Trump disse isso, tá ligado? Então, enfim... Isso é o que eu queria trazer de reflexão pra vocês, tá, pessoal? Gostaram? Deixa um like. Lembrando que o Elon Musk tá liderando essa virada das Big Techs pra apoiar a extrema-direita. Tem um artigo... Exatamente. O Elon Musk, ele, assim... Dos bilionários, ele é o mais... O cara tirou a máscara, assim. Porque todo bilionário vai apoiar um regime fascista autoritário que esteja contra um regime popular que esteja tentando libertar o seu país do colonialismo, imperialismo dos Estados Unidos. Todo bilionário vai ficar do lado do fascismo. Só que o Elon Musk, ele já percebeu há muito tempo que a influência política é muito maior que a influência do dinheiro. E daí ele pegou, né, ele acumulou o dinheiro e ele disse, beleza, agora eu transformo esse dinheiro em influência política. Eu compro a maior das redes sociais, eu vou aparecer no feed de todo mundo, eu vou mudar o algoritmo para priorizar as coisas que eu concordo. Enfim, tem um vídeo inteiro que a gente fala sobre todas essas coisas que ele fez no Twitter. E daí ele se ligou assim, a influência política ela é muito melhor que a influência do dinheiro. São a mesma, né? Mas ele, não quer ficar na ilha dele, ganhando dinheiro sozinho. Ele quer meter a mão, ele quer clicar nos biscoitos dourados. É isso que ele quer, tá ligado? Vou fazer referências a Cookie Clicker. Quem não viu o vídeo sobre Cookie Clicker, veja.